Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT, mais uma edição especial. Hoje a gente vai falar sobre o Julho das Pretas. A gente tem aqui, eu já quero dar boas-vindas, você já está vendo aí na nossa tela, a Júlia Nogueira, Maria Júlia Nogueira, que é secretária de combate ao racismo da CUT, para falar sobre esse tema. Primeiro, as suas boas-vindas aqui, antes da gente introduzir o assunto. Júlia, seja bem-vinda. Está falando diretamente de onde hoje? Do Maranhão? Estou falando diretamente do Cidesprev Maranhão, em São Luís. Maravilha, maravilha. Bom, Júlia, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Julho das Pretas. A mobilização nacional Julho das Pretas, ela é um período especial no mês de julho, obviamente, que reúne movimentos sociais, organizações em defesa dos direitos das mulheres, enfim, movimento negro, vários movimentos, né? É uma iniciativa que, na verdade, faz referência ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, e também uma data que homenageia a Teresa de Benguela, que foi uma liderança muito importante, um símbolo, né, da nossa resistência negra no Brasil. Bom, o tema desse ano, do Julho das Pretas, acontece todo ano, o Julho das Pretas esse ano é Escrevivências do Bem Viver. Essa edição teve debates, está tendo ainda, né? Debates, atividades culturais, várias ações que a Júlia vai explicar para a gente. Júlia, já para a gente começar aqui, vamos fazer uma introdução mais aprofundada do que é o Julho das Pretas, para quem ainda não conhece, e falar o que foi feito nesse mês, o que está sendo feito, qual que é a importância desse período para a gente, Júlia. Então, nós também queremos agradecer a oportunidade de pautar a questão do Julho das Pretas. No Brasil, infelizmente, a gente sempre precisa reafirmar, negritar, que o racismo ainda está muito presente em nossa sociedade e que, de forma particular, as mulheres negras são as maiores vítimas do racismo neste país. Uhum. E no mês de julho, como o André já colocou também, considerando que 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e que a presidenta Dilma Rousseff instituiu o Dia da Mulher Negra Brasileira na mesma data. Então, todos os movimentos que militam no combate ao racismo no Brasil se unem de forma a dar destaque a esse momento, que é um momento ímpar, um momento de destaque na sociedade brasileira, porque nós precisamos chamar a atenção para o que as mulheres vivem e, de modo especial, como as mulheres negras são discriminadas e são tratadas em nossa sociedade. O Julho das Pretas vem na esteira de um dia, que era o 25 de julho, mas que no Brasil, nós, quando eu falo nós, eu não estou me referindo à minha pessoa, mas estou falando do ponto de vista das mulheres do Brasil, do movimento negro no Brasil, que resolveram ampliar e transformar um dia em um mês. Então, daí a importância de que, no mês de julho, no Brasil inteiro, várias ações são desenvolvidas e a CUT, de modo particular, orienta que as CUTs estaduais e os ramos organizem ação, palestra, diálogos, não importa qual é o formato. O importante é debater, discutir, propor para evitar que mais mulheres sejam vítimas de violência, que mulheres negras deixem de ser discriminadas no Brasil. Uhum. E quando a gente fala sobre violência, né, Júlia, a gente sabe, assim, por exemplo, que os números mostram no Brasil hoje que 60% das vítimas de feminicídio no país são mulheres negras, né? A gente está falando sobre feminicídio, mas quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ampliar esse campo, porque a violência contra a mulher, e em especial contra a mulher negra, ela é muito mais ampla. São diversos os tipos de violência contra a mulher, seja a violência econômica, a violência social, a violência da discriminação.
tudo isso faz parte desse bojo, é encampado nessa luta. Obviamente que o feminicídio tem sido um objeto de destaque, grande luta, né? Tem, enfim, colocado, o feminicídio tem crescido muito e tem colocado a luta contra a violência assim num patamar que já deveria ter. Aliás, a gente assim nem deveria ter uma luta contra a violência, porque a violência não deveria existir, né? Mas, enfim, existe e a gente tem que, enfim, correr atrás disso. Mas a violência, ela se dá de várias maneiras, né, Júlia? E em especial contra as mulheres negras, né? Então, nós não podemos negar o passado do Brasil, os 300 anos de escravidão. Quando a gente se reporta ao passado e reflete sobre isso, muito do que a gente ainda vivencia hoje tem a ver com esse passado tenebroso que nos traz muita tristeza e nos envergonha bastante. 300 anos em que mulheres e homens foram sequestrados e trazidos para serem escravizados no Brasil, trabalhando de forma a serem pressionados a desenvolverem, a doarem sua força de trabalho para construir e garantir a riqueza do nosso país. Então, essa violência, ela se inicia lá. Mas ela, infelizmente, não foi ainda eliminada de nossa sociedade. Ainda hoje, o que a gente vê é isso, diferentes formas de violência em que determinados setores da sociedade são submetidos e esses determinados setores nós podemos destacar as mulheres negras. Nós tivemos, no mês de março, 21 de março, junto com a Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT e o Ministério das Mulheres, assinamos um protocolo de combate à violência contra as mulheres, de combate ao feminicídio. E isso tem sido necessário porque, infelizmente, no mundo do trabalho, nós testemunhamos muita violência. E as mulheres precisam se unir, precisam somar forças para impedir que essa violência continue avançando. E na modernidade, muitas outras formas de violências são apresentadas, e isso é trágico e é triste. Agora, assim, você diz a respeito da mobilização que assim, as mulheres precisam se unir, né, para, enfim, quebrar esse ciclo, né, vamos dizer assim. Agora, na sua visão, o Brasil, enquanto sociedade, tem a responsabilidade sobre isso também, Júlia? Ou é só uma luta que ela deve ser segmentada? Ou é uma luta da sociedade toda, né? Tem que ser, deve ser uma luta da sociedade. Eu costumo dizer que o combate ao racismo no Brasil não pode, não deve ser uma luta dos negros e negras. Assim como o combate à violência contra as mulheres não pode ser uma luta apenas das mulheres. A sociedade, como um todo, precisa se unir para fazer dessa luta uma prioridade. Nós só teremos uma sociedade efetivamente livre de preconceito e de racismo à medida que o conjunto da sociedade entender e assumir esse papel no dia a dia, combatendo a violência e combatendo o racismo. E, principalmente, combatendo a violência contra as mulheres negras. Sim, e eu acho que nesse caminho aí está justamente essa iniciativa da CUT, a campanha que é pioneira, inclusive, né, em relação ao combate ao feminicídio, ao combate à violência contra as mulheres, vai justamente nesse caminho, né, envolvendo toda a sociedade. Para quem não sabe, a CUT hoje tem um protocolo, inclusive, interno, né, de tratamento da violência contra a mulher, os casos são apurados, enfim, quando há, obviamente, né, e se há, então, assim, a gente tem
começou a se fazer dentro da CUT já para depois se levar aos sindicatos e à sociedade toda essa iniciativa de combate à violência, mostrando que tanto a violência contra a mulher, combate ao racismo, o combate, por exemplo, à LGBTQIA+fobia, né? E todas essas nossas lutas, elas têm que ser uma luta da sociedade, né, Júlia? Tem que ser uma luta da sociedade onde nós temos que priorizar a defesa da democracia. Numa sociedade efetivamente democrática, essas situações não são permitidas. Então, a defesa da democracia, em primeiro lugar, para impedir o avanço do autoritarismo e do conservadorismo, infelizmente, muito presente ainda na sociedade brasileira. E eu chamaria a atenção, nós estamos no ano de 2026, nós teremos eleições em 2026. Eleições. Essas eleições, elas precisam pautar a participação de mulheres e de mulheres negras no parlamento e no executivo brasileiro. É inadmissível termos uma sociedade que a maioria é composta por mulheres, mas quando se trata dos espaços de poder, a gente não vê o reflexo dessa maioria que é presente na sociedade. A gente está em pleno período eleitoral, vamos dizer, né? Já começou, inclusive lei eleitoral já começando a valer, mas esse recado a gente pode dar. E ele é muito importante, a CUT já vem dando há muito tempo esse recado, que é assim, você tem toda a liberdade de escolher o candidato que você quiser, que mais lhe representa. A única coisa que precisa ter é a consciência de se o candidato, você é trabalhador, trabalhadora, o candidato que você vai escolher, a candidata que você vai escolher, se realmente te representa. É fato, a gente não pode deixar de dizer como é a composição do atual Congresso, como foram as legislaturas, né, ou os mandatos anteriores, né, conservadores, que em muitas das pautas da classe trabalhadora votaram contra os trabalhadores. Então, é importante escolher aquele candidato que te representa, que você tenha consciência de esse daqui vai votar, por exemplo, a favor da escala 6x1, a favor de direitos trabalhistas, a favor de políticas públicas para a população negra, para as mulheres, para a população LGBTQIA+, a gente tem que ter essa consciência, né, Júlia? Sim, evidentemente que sim, porque nós temos que entender que nós, primeiro, eu aqui falando enquanto da direção executiva da CUT Brasil, nós somos trabalhadores e trabalhadoras. E o atual perfil do Congresso Nacional não privilegiou a classe trabalhadora na sua representação. Quando a gente vai buscar a participação de mulheres, é um pouco menor. E quando se trata de negros e negras, menos ainda. Então, esse é um desenho que precisa mudar. Nós não podemos querer que a realidade que a gente tem hoje de um Congresso que não prioriza as pautas da classe trabalhadora vá mudar se ele continuar com o mesmo perfil. Nós temos que, nas próximas eleições, buscar ter representação de trabalhadores e trabalhadoras, de mulheres, da população negra, dos indígenas, ciganos, para que esse Congresso ele represente o povo brasileiro que hoje, infelizmente, não ocorre. Certo. E aí a gente fala sobre representatividade, sobre políticos e políticas, né, que, enfim, parlamentares, enfim, o pessoal que tem mandatos que elaboram políticas públicas, né, para a classe trabalhadora, enfim, para a sociedade, para o povo brasileiro. Quando a gente está falando de política pública, a gente volta aqui no Júlio das Pretas, porque é um mês que, inclusive, cobra muitas políticas públicas, né, Júlia? O que a gente pode dizer nesse sentido aqui? Então, o Júlio das Pretas, como tu colocaste muito bem, ele pauta, ele exige a necessidade de mais políticas públicas que possam atender as mulheres negras. As estatísticas demonstram e estão confirmadas
que no Brasil a maioria dos lares solos, em que as mulheres chefiam, são representados por mulheres e mulheres negras. Os benefícios sociais ofertados pelo governo federal, Bolsa Família, só para citar um, a maioria, quem administra também são as mulheres e são as mulheres negras. Então, nós percebemos que o Brasil precisa ter mais políticas públicas e essas políticas públicas elas têm que serem voltadas primeiro para as mulheres e depois para as mulheres negras. Ou vice-versa. Sim. E, nesse sentido, vale dizer que a CUT, enquanto a maior central sindical do país, atua muito, né? Tanto no nível de negociação coletiva, no ambiente do mundo, ou no âmbito do mundo do trabalho, mesmo no legislativo, com proposições, enfim, batalhando por projetos de lei que beneficiam a classe trabalhadora. A CUT tem um papel muito importante nisso, né, Júlia? Nessa elaboração, vamos dizer assim, na efetivação de políticas públicas para a sociedade brasileira, no caso que a gente está dizendo aqui, para as mulheres negras, né? Então, a CUT, historicamente, tem tido uma atuação muito forte na defesa das políticas públicas. E aí a gente pode citar algumas políticas públicas que são fundamentais para o bem-estar da população brasileira, que não caíram do céu, mas foi fruto de muita mobilização e muita luta. Nós podemos citar o SUS, nós podemos citar o SUAS. Então, tem inúmeras políticas públicas que a gente pode citar como fundamentais para que melhore a estruturação da sociedade brasileira e para garantir que a sociedade como toda, inclusive quem está na base da pirâmide, tenha assegurado minimamente direitos capazes de assegurar a dignidade deles e delas que fazem a roda girar nesse país. Certo. E aí a gente está falando aqui de políticas públicas. Tem uma política pública que ela foi colocada no início do mandato do governo Lula, né, no dia 8 de março, inclusive, essa lei foi promulgada, que é a Lei da Igualdade Salarial, no 8 de março de 2023, né, que é a Lei da Igualdade Salarial, que também não é uma lei que surgiu assim de lá de cima, falou, olha, vamos fazer uma lei assim. Isso foi fruto de muita luta do movimento sindical, de muita luta da CUT para chegar à Lei de Igualdade Salarial, que a gente tem que dizer, precisa melhorar muito em termos de fiscalização, ela precisa realmente ser efetivada no mundo do trabalho, nas empresas principalmente precisam ter consciência, enfim, a gente tem alguns percalços aí, mas a lei existe, ela tem que ser cumprida, e é uma lei que ela beneficia diretamente as mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que estão na base da pirâmide social. Eu não lembro os dados aqui, mas assim, são dados que a gente sempre tem acesso, né, Júlia? Que assim, a mulher negra ela tem ela ganha uma porcentagem muito menor do que a própria mulher branca, né, no mundo do trabalho, enfim, no mercado de trabalho, e isso a Lei de Igualdade Salarial busca um pouco diminuir, né? Essa foi uma política pública também que, como eu acabei de dizer, assim como eu estava dizendo aqui, faz parte da luta da CUT, faz parte da luta dos movimentos sociais, do movimento negro, inclusive, né, Júlia? Então, André, é verdade, porque a lei que preconiza a igualdade salarial entre homens e mulheres, ela precisa ser efetivamente implementada. Parece que não, mas existe ainda diferença salarial entre profissionais que desempenham as mesmas funções, onde os homens têm um salário ainda, infelizmente, maiores que as mulheres. E quando se trata de mulheres negras, esta diferença ainda é um pouco maior. Então, nós temos uma sociedade de desiguais no Brasil e o que nós precisamos é trabalhar para que esta sociedade possa ter o respeito aos trabalhos
entre homens e mulheres, entre os negros e brancos, para que um dia a gente possa ter efetivamente uma sociedade mais igual. Muito bem. Agora, Ju, outra coisa que eu queria citar contigo, assim, a gente fala muito sobre combate ao racismo, combate à violência contra a mulher, está falando sobre isso aqui. Na sua avaliação, a gente tem, se você bem disse, né? Você sempre, quando eu gosto de dizer aqui, sem fazer média nem nada, que a Maria Júlia, desde o começo, faz 15 anos que eu trabalho na CUT, sempre que a gente vai conversar com a Maria Júlia a respeito de combate ao racismo, é sempre uma aula, né? Uma aula de história, inclusive, né? Porque a gente tem a exata noção de como funcionaram as coisas para a gente ter a sociedade que a gente tem hoje, ainda ter um racismo estrutural, enfim, como é que é esse sistema, como é que é o funcionamento dessa máquina toda, que é cruel, né? Mas, e aí, assim, a gente sempre se pergunta, a gente tem um sistema capitalista que alimenta muito o combate ao racismo. Como é que a gente vai num caminho diferente disso? Como é que a gente combate? É a partir da escola, por exemplo? A gente tem muita família hoje que se mostrou de novo conservadora e tem muita gente, infelizmente, no lugar, ao invés de combater o racismo ou combater essas ideias, né, fascistas, vamos dizer, dentro de casa, na criança, ensinar a criança desde cedo as igualdades, infelizmente elas alimentam isso. Como é que a gente combate isso definitivamente, Júlia? Como é que é a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão, eu diria infelizmente, porque eu não sou dona da verdade, eu não tenho domínio da verdade, mas eu acho que a educação é fundamental. A lei sancionada em 2003 pelo presidente Lula, a 10.639, que alterava a grade curricular das escolas para inserir na grade curricular a história dos afrodescendentes e da África na grade curricular do país. Muita gente mesmo, tem preconceito, alimenta o racismo, porque não conseguiu entender que nós temos histórias, que nós não somos apenas escravos, como foi pintado nas escolas do Brasil. Quem foi sequestrado e trazido de África para o Brasil tinha uma história, alguns pertencentes, inclusive, à realeza. Enquanto essa história não foi ensinada, não for debatida, muita gente vai achar que apenas a cor da pele é capaz de alimentar o racismo. E não é. Então, no dia, e eu acho que é Nelson Mandela que dizia o seguinte, que ninguém nasce aprendendo a odiar. E que se a gente aprende a odiar, a gente também pode aprender a amar. O que eu quero dizer com isso? Que se nós, pela cor da pele, temos aversão a algumas pessoas, no dia que nós entendermos que essas pessoas são iguais, têm capacidades intelectuais, tanto quanto todos e todas, nós vamos entender que não existe razão para a discriminação, para o racismo e o preconceito. Então, eu vejo, e eu sempre declaro isso, essa lei 10.639 e a 12.645 são fundamentais para que nós possamos, no Brasil, construir uma outra realidade, combater efetivamente o racismo e criar uma sociedade de iguais. Muito bem, Júlia. A gente está encaminhando aqui já para o final dessa edição do podcast, essa conversa legal, mas antes eu tenho que te perguntar algumas coisas. Queria que você dissesse, eu acabei de falar aqui que assim, é sempre uma aula, né, conversar com a Júlia, e eu vou pegar ela, a gente não estava combinado, mas eu vou pegar ela um pouquinho no pulo agora, porque eu quero que ela fale para mim, para nós, né, para a gente que está assistindo aqui, né, o Júlio das Pretas, ele celebra no dia 25 de julho, o Dia da Mulher Afro-Brasileira, como é que é? É um título que eu sempre me confundo. Mulher negra latino-americana e caribenha, e também a mulher negra brasileira, instituída pela presidenta Dilma Rousseff.
Exatamente. E é isso que eu queria que você explicasse para a gente. Eu estou tentando colocar você aqui na tela, aqui que eu agora coloquei. Eu queria que você explicasse para a gente assim, qual é a origem dessa data, né? Como é que ela surgiu? Primeiro foi no encontro de mulheres negras latino-americanas, se instituiu essa data, o 25 de julho. Posteriormente, aí eu fico devendo o ano exato, se foi 2014 ou 2016, considerando que já existia a data da mulher negra latino-americana e caribenha, a presidenta Dilma Rousseff instituiu a mulher negra brasileira, homenageando Teresa de Benguela, que foi uma líder do quilombo muito importante no Brasil. Você lembra a história da Teresa de Benguela, para contar um pedacinho, um trechinho aí para a gente? Ela perdeu o companheiro e ela assumiu a liderança. Eu também vou ficar devendo o nome do quilombo. Eu acho que era. A gente pesquisar, vamos deixar, vamos trazer aqui, porque a gente conhece a história, tudo, mas assim, a gente vai até algumas informações, alguns detalhes que vão, às vezes, escapando, né? O nome do quilombo era o quilombo de Quaritete. Quatarité, né? O quilombo do Piolho também é isso, né? Que era lá no também conheci. Né? E aí quer continuar falando sobre ela? Vamos lá? Não, foi uma mulher negra, uma grande liderança, e daí a razão pela qual ela é homenageada na definição da data da mulher brasileira no dia 25 de julho. Maravilha. É um grande símbolo que a gente tem que ter sempre em mente, a gente tem que sempre lembrar desses símbolos, porque, infelizmente, como a gente está falando sobre racismo e racismo estrutural, a grande parte, né, das figuras que tiveram importância na história do Brasil, as mais lembradas, assim como Teresa de Benguela, infelizmente as mais lembradas, elas não são pessoas negras, né, Júlia? São pessoas brancas, vamos dizer, né? A gente chega ao cúmulo de homenagear bandeirantes, né? Bandeirantes que mataram indígenas, eles desbravaram coisa nenhuma, eles mataram todo mundo, né? Não é a história oficial, não a história real. E nossa luta tem sido toda essa, é buscar a história real, o que efetivamente aconteceu, para evitar que falsos ídolos sejam homenageados por nós. E mulheres negras existem bastante. A gente só precisa ter uma catarinense, Antonieta de Barros, que foi, parece que, a primeira deputada negra do Brasil. Tem a Lélia Gonzalez, tem várias outras mulheres que a gente poderia... Carolina de Jesus, né? Uma história belíssima. Eu acho que talvez, não sei, André, fica a ideia, um podcast por mês, onde se homenageasse ou se debatesse sobre uma figura negra relevante do Brasil, para ampliar o conhecimento sobre a nossa história. Maravilha, tá super combinado. Eu acho isso e é papel vamos dizer assim, papel da CUT é defender os direitos da classe trabalhadora. A gente sabe tudo, mas assim é nosso papel também fazer trazer a informação, né? Ampliar os horizontes de quem nos vê, de quem nos lê, de quem nos assiste, de quem nos ouve também. A respeito dessas histórias. Júlia, vamos já deixar marcado aqui, todo mês fazer um podcast sobre... André, e a gente pode fazer mais. Não estou propondo isso aqui para que seja a minha figura a ser dado espaço, mas a gente tem como assegurar. Nós temos, das 27 unidades da federação, secretários e secretárias de combate ao racismo das CUTs estaduais. Nós temos os ramos, todos os principais ramos da CUT também tem secretaria, então a gente pode ir fazendo, sabe assim, um rodízio, uma vez em um, outra vez em outro, e dar
visibilidade para essa ação que às vezes não é tão vista como precisaria e como nós gostaríamos. Fechado, super fechado, está combinado aqui. Deixa eu colocar a gente, né, que nós dois aqui lado a lado na tela, está super fechado, está combinado. Vamos fazer então todos os meses. Está prometido aqui já que a gente vai trazer esse tema aqui para fazer um podcast cada mês com uma pessoa diferente, né, com o nosso dirigente ou uma dirigente diferente da nossa rede da CUT, falando sobre pessoas que precisam ter histórias que precisam ser contadas, na verdade, né? Não só pessoas que precisam ser homenageadas, mas histórias que precisam ser contadas. Júlia, faltou a gente dizer alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Eu sempre costumo perguntar, até alguma coisa que eu não te perguntei que é preciso dizer, que eu deixei passar? Não, a gente guarda para a próxima. Muito bem, então a gente conversou aqui com a Maria Júlia Reis Nogueira, que é secretária de combate ao racismo da CUT, ela é presidente também da CNTSS, está lá direto do Maranhão. Como é que está o Maranhão hoje? Está com sol, com chuva? Maranhão está no Vale Festejar. O São João nosso vai até 31 de julho. Então, temos São João ainda rolando pelas ruas de São Luís. Maravilha. Beijo para todo mundo dessa terra maravilhosa. Beijo para você também, Júlia. Obrigado pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no nosso podcast Estúdio CUT. A gente se fala numa próxima edição. Até lá.